Oi, gente. A organização criminosa dos Bolsonaros está em pânico. Você pode perceber isso por duas coisas. Por eles terem ido à Polícia Federal e terem ficado em silêncio. Isso daí é medo. Medo de abrir a boca e falar bobagem e ir parar na papuda. E também porque os Bolsonaros foram às redes sociais e tentaram desviar o assunto, tentaram apelar para a religião, jogaram tudo no ventilador para ver o que cola, né? Tô brincando. Mas olha só, eu já tô sabendo dos votos do marco temporal e felizmente o Cristiano Zanin e o Barroso votaram contra o marco temporal. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas foi uma notícia boa de ontem, não é? Tanto o Zanin quanto o Barroso votaram contra o marco temporal. Mas olha só, primeiro que a Polícia Federal avança em provas sobre a organização criminosa envolvendo Bolsonaro. Os depoimentos simultâneos do ex-presidente Michel e dos outros 6 focarão em delinear o papel de cada personagem do grupo, ou seja, na coluna da Bela Megali mostra que a Polícia Federal já sabe que tem uma organização criminosa e claro que o chefão é o Bolsonaro, né? E aí tem os outros membros da família envolvida nesses crimes todos, né? As provas obtidas pela Polícia Federal consolidam a linha investigativa de que uma mesma organização criminosa envolvendo Jair Bolsonaro atuou em frentes que vão de ataques à democracia, o golpismo, a obtenção de vantagens indevidas por meio de aparato público, joias, funcionários fantasmas, sonegação, entendeu? Um monte de crimes. A quantidade de crimes aí vai precisar de uma mega lista, entendeu? Você digita tudo e depois você... Epa, faltou um aqui, peraí, bota aqui também. Os depoimentos simultâneos de 8 investigados, incluindo o ex-presidente e a esposa, né, focarão em... Eu já falei sobre isso. Fontes da Polícia Federal relataram que há provas consistentes, por isso que eles estão se cagando todos, estão morrendo de medo, né? De que o mesmo grupo agia em conjunto e com papéis definidos em todos os casos investigados, ou seja, cada um tinha a sua tarefa. Mauro Cid, você aqui cuida das joias e do golpismo, você aqui cuida de outra tarefa, assim, cada um com sua tarefa para roubar ou ameaçar a democracia, entendeu? Assim, bem definida, né? Uma coisa assim organizada, só que não organizaram bem a ocultação das provas. Essa parte ele não estava muito bem organizado, porque a pasta lixeira do e-mail não deletaram, porque o celular do Mauro Cid tinha provas abundantes, o celular do pai do Mauro Cid também é uma beleza, né? Aqui, o ex-ajudante de ordem Mauro Cid passou a colaborar com os policiais e presta nessa quinta seu terceiro depoimento, né? E olha só, Polícia Federal já tem provas para apontar Bolsonaro como chefe de organização criminosa e Bolsonaro e Michel teriam decidido por silêncio após serem informados de que Cid fez confissões. Gente, vou dizer uma coisa para vocês sobre essa história do silêncio. Quando o advogado diz para o cliente para ele não falar nada, e vocês lembram que Bolsonaro, Michel, então esse povo todo diz assim, a verdade os libertará e tal, vamos falar, que verdade? Agora o papo é não falar nada. Por quê? Porque o advogado sabe que os advogados de Bolsonaro sabem que Bolsonaro confessou ter funcionário fantasma em 2018. Se você não se lembra, Bolsonaro disse que a Val do Açaí cuidava dos cachorros dele, sendo que ela era assessora parlamentar. Cuidar de cachorro não é uma tarefa para uma assessora parlamentar. Assessor parlamentar é pago para, como o nome diz, assessorar na produção de leis. A Val do Açaí fazia um serviço particular. Óbvio que ela era uma funcionária fantasma. E o Bolsonaro confessou. Vocês acham que os advogados do Bolsonaro e da Michelle não sabem que os Bolsonaros são capazes de falar um monte de besteira para a polícia? Aí eles disseram para eles, olha, o Cid tá falando com a polícia. Se vocês falarem, é capaz de vocês serem tipo peixe, morrer pela boca. Falar alguma besteira e aí vocês se autoincriminarem. Fiquem calados. Isso aqui é a ordem de advogado que tá com medo do cliente se entregar. Isso é óbvio. Até os advogados do Bolsonaro e da Michelle estão com medo. O medo e o pânico entre os bolsonaristas é generalizado. E isso se explica porque na coluna do Metrópolis, né, o Ricardo Noblat traz os detalhes de que
o paredão de silêncio que protegia os bolsonaros acabou. O Bolsonaro, o Jair e a Michelle estão em silêncio, mas o entorno tá cantando, tá falando. Olha só, o advogado Frederico Wasser cantou no seu depoimento prestado à Polícia Federal. Cantou exatamente o que? Por hora não se sabe, mas cantou. Ou seja, o advogado tá falando com a polícia. Tá falando. Para quem disse que não fora buscar em Nova York o Rolex roubado e agora confessa que foi um avanço, contra documentos, mentiras não se sustentam. Essa é uma outra coisa. Esse pessoal que está falando agora, a Polícia Federal está cheia de provas nas mãos. Aí vamos supor que a pessoa fale uma mentira. A polícia fala, epa, fulano, o que você está falando não confere com as provas. Você vai mentir para a polícia, você vai ser acusado de obstrução de justiça, além dos outros crimes que você vai ser acusado. Aí a pessoa pensa, realmente, melhor não ser acusado de obstrução de justiça também. E aí as pessoas começaram a falar. O tenente Osmar Crivellati, ex-assessor da presidência, também cantou, ou seja, também o Osmar também está contando, embora menos do que a Polícia Federal desejava. É um passarinho que está aprendendo a cantar. Foi ouvido durante 8 horas, imagina o tanto que esse cara falou. Será ouvido novamente quantas vezes seja necessário para que se esgote sua produção musical. O tenente Mauro Cid continuou cantando e tão cedo irá parar. Com o depoimento de ontem, cantou até mais de 23 horas. Nossa Senhora! Rapaz, quantos dias, quantas horas o Mauro Cid precisa para esclarecer todos os crimes que a organização criminosa dos Bolsonaros cometeu? É difícil, né? Olha lá, cantou sobre as joias, sobre joias não devolvidas, sobre joias devolvidas, sobre desaparecidas, sobre que nem sabia que existiam. Cantou sobre movimentações financeiras de Bolsonaro e Michelle, sua mulher, e naturalmente sobre certificado falso de vacina. Mauro Cid conhece todos os seus segredos. A cantoria sobre o golpe está longe de terminar. Ou seja, tem golpe, tem cartão de vacina falsificado, tem joias. Nossa Senhora, crime demais. Mauro Cid falou durante 23 horas e ainda não acabou. Quase um dia inteiro falando dos crimes do Bolsonaro e ainda não acabou. E é por isso, gente, que os bolsonaros estão apavorados. Olha o Flávio, gente. O Flávio disse, hoje vão tentar de tudo para desviar o foco do que realmente importa. Pode apostar que enquanto G. Dias, ex-GSI de Lula, estiver na CPI, vão subir todas as cortinas de fumaça possíveis com o nome de Bolsonaro. Você que está subindo cortina de fumaça do G. Dias, você acha que o G. Dias dar depoimento da CPMI é mais importante do que um ex-presidente ser acusado de ser chefe de uma organização criminosa? Ele levanta uma cortina de fumaça e acusa os outros de cortina de fumaça. O Eduardo, que a nossa vontade de falar a verdade nunca seja menor do que a vontade deles em nos atacar. Eduardo, o seu pai e a Michelle, né? Eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio, Eduardo. Seu pai ficou em silêncio, ó. Não falou nada. Já o vereador Carlos Bolsonaro manteve a tradição de postagem ininteligível. Disse, Bolsonaro em Barretos desperta em Lula o pior dos sentimentos, a inveja. Porque Bolsonaro... achando que Lula é presidente. E tem inveja de um cara acusado de ser chefe de uma organização criminosa. E ele continua a narrativa que Lula tem medo do povo. Não! Lula tem medo da parte do povo que é bolsonarista, porque sua galera é violenta e tem o hábito de gostar muito de arma. Isso daí mete medo em qualquer um, viu? Enfim. E a Michelle disse, não fiquem tristes, pois a alegria do senhor é a sua força. Não sei que senhor é esse que gosta de organização criminosa e que dá força para aqueles que roubam patrimônio público. Enfim... É muito complicado. Mas olha, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso é que o cerco está se fechando. E a acusação formal ao Bolsonaro pela Polícia Federal é simplesmente uma questão de tempo. Num país como o Brasil, que os poderosos em geral escapam de serem punidos, a gente nunca fica totalmente tranquilo. Mas a atuação até agora da Polícia Federal sugere que a Polícia Federal vai fazer sua parte. Se o Judiciário vai fazer a parte deles, isso a gente ainda não sabe.
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou divulga os abaixo-assinados, fora Roberto Campos Neto e contra a privatização da Sabesp, ambos no comentário fixado. Um abração, gente.